E aí, pessoas, como é que vocês estão nesse período de quarentena? Gente, é o seguinte, né? Nessa fase de isolamento, a gente fica refletindo sobre muita coisa, sobre a vida, né? E, e aí me veio algumas coisas muito interessantes, porque eu tenho conversado especialmente com muitas mulheres da dança e muitas também que não são da dança, sobre uma questão bem interessante que é essa questão do empoderamento, né? Aí, até de uma forma brincalhona, eu usei aqui o exemplo, por exemplo, da Paola e da Paulina, né? Quem já assistiu a novela Usurpadora ou conhece, tem muitos memes aí nas redes sociais, enfim, se quiserem procurar referências. Que seria assim, a Paola é a vilã. A Paola é aquela mulher sedutora, sabe? Que se autoconfiante, sexy, cheia de atitude, debochada. E aí a gente tem a Paulina, sabe? Que é aquela moça pobre, humilde, sabe? Aquela pessoa que ajuda todo mundo, uma pessoa super coração, a boazinha da história. E aí eu fiquei pensando como isso se aplica na vida e especialmente no universo da dança, né? E eu fiquei pensando o quanto que é muito comum a gente dividir isso em várias questões, né? Então eu brinco que quem será que você é? Dama Paola ou Dama Paulina? Vamos pensar nisso trazendo um pouquinho para comportamento. Por que, que eu estou fazendo essa analogia, né? Por que, que eu estou fazendo questão de falar sobre isso aqui? Porque a gente usa muito hoje o termo empoderamento. Empoderamento. Né? E eu fico me questionando o que é empoderamento, porque é muito comum a gente trocar um paradigma por outro. Eu vejo que existe, sabe, uma dor, um desafio, um sofrimento em a gente conseguir separar, onde a gente conseguir separar não, na verdade, nessa ideia que a gente tem que as coisas elas são separadas e que para uma coisa ser boa, a outra necessariamente tem que ser ruim, né? Aí vocês devem estar falando, mas Lu, o que você quer dizer com isso? É que, por exemplo, hoje eu consigo avaliar, falando da Paola Bracho, a personagem, né, da novela Usurpadora, que no caso seria vilã, eu consigo observar vários aspectos positivos na Paola e que para mim fazem toda a diferença no poder que ela tem, apesar dela às vezes usar para prejudicar as pessoas, no caso da novela, que não era tão positivo. Mas eu fico pensando assim, o quanto que isso é interessante, pode ser positivo, a gente aplicar isso é a questão da confiança, da autoestima, sabe? Dela se sentir linda, sabe? Dela rir de si mesma, rir da vida, rir dos outros, ela lidar bem com o desejo, ela lidar bem com a sexualidade dela, né? E ao mesmo tempo, eu fico pensando o quanto que é muito comum a gente ter muita dificuldade de ver isso como algo bom. Só que olha só que interessante. Eu, falando da minha experiência, observei que a maioria das damas e das mulheres que eu admiro, elas têm características fantásticas que eu enxergo tanto na Paola, que seria a vilã, a personagem da novela, como a Paulina, que é a mocinha, entende? E que tudo fora de um contexto ou da forma como a gente usa pode ser algo bom ou ruim. Mas é diferente a gente colocar as coisas numa caixinha, que para algo ser bom eu tenho que ser assim, assim, assado. E para algo ser ruim eu tenho que ser assim, assim, assado. Então, assim, vou colocar isso no contexto, por exemplo, de atitude de comportamento. Inclusive nos bailes, né, como eu vejo muitas meninas lidarem com a dança. Eu já dou aula há muitos anos, focando cursos, né? E dou muitas assessorias assim para o público feminino, não só na dança. E é muito interessante como há uma grande briga, um grande dilema, normalmente na cabeça, né, na nossa cabeça, na cabeça das mulheres em geral, em elas buscarem algo, mas ao mesmo tempo elas terem uma relação muito negativa com aquilo. Então, por exemplo, eu assisto vídeos, eu sigo várias mulheres lindas, maravilhosas, né? Normalmente eu considero femininas, são sensuais. Só que quando eu me visualizo nesse cenário, eu trago isso para minha realidade, eu me sinto totalmente desconfortável, eu me sinto muito mal com isso e muitas vezes eu acabo até
me julgando. Então, eu vou deixar aqui um questionamento. Eu sempre falo que os nossos maiores bloqueios, eles são mentais. Que toda mulher, para ser linda, para ser sensual, para ser charmosa, ela basta ter um corpo, ela basta existir, né? Mas o quanto que a forma como a gente lida com questões relacionadas à exposição, a desejo, a chamar a atenção, a gente confundir sensualidade com sexualidade ou vulgaridade, enfim, o quanto que a forma como a gente lida com todas essas questões interfere diretamente e muitas das vezes isso é o que faz a diferença, às vezes de você gastar muito tempo, às vezes até dinheiro, fazendo cursos com professoras fantásticas, que elas têm todas as ferramentas, mas a gente não consegue colocar isso em prática porque é uma questão muito mais interna, é uma questão de como eu lido comigo, sabe? Como eu lido com a minha imagem, como eu lido com o meu corpo. É uma relação que tem muito mais a ver comigo mesma e dentro de vários contextos. Então me conta aí, você se identifica hoje em algum desses papéis, sendo Paulina ou sendo Paola, né? Ou você já descobriu que você pode ser Paulina, que você pode ser a Paola e você pode ser quem você quiser? Que nós não precisamos nos definir, que a gente pode se permitir ser. E cada coisa dentro daquilo que eu quero vivenciar, daquilo que eu quero ser e daquilo que eu quero viver, tá tudo bem, tá tudo certo. E às vezes a maneira como eu lido com isso está sendo o principal fator que está me afastando daquilo que eu tanto busco na aula de ladies, na aula de expressão corporal. Na maioria das vezes, a gente já sabe o que fazer, a gente já sabe o caminho, mas a questão é, eu me permito ser? Então, fica a questão para vocês pensarem, tá? Beijo!